Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou resolver o gás ideal clássico usando agora a função de partição para obter a energia livre de Helmholtz. A gente já viu como é que é a cara da Hamiltoniana do gás ideal. Daí que você vai ter lá N partículas numa caixa, o volume V, e elas não estão interagindo entre si. Então você vai ter lá uma Hamiltoniana, que o único termo de energia que eu tenho é exatamente o termo cinético. Então eu vou ter px ao quadrado mais pi ao quadrado mais piz ao quadrado sobre 2. Então agora eu vou ter que ir atrás de quem é a função de partição desse sistema. A gente já pode usar algumas coisas que eu falei no último vídeo, nos últimos vídeos, em particular que eu vou ter independência aqui, né? Ou seja, eu tenho independência entre cada uma das coordenadas de momento de cada uma das partículas e eu vou ter independência entre os vetores de posição de cada uma das partículas. Porque as coordenadas em si, independência ou não, vai depender de como é que é o formato, caixa. Mas como as partículas não estão interagindo entre si, a única coisa que você vai ter é que cada uma das partículas estão dentro da caixa. Isso é tudo que você sabe. E você não tem nenhuma relação entre o que uma está fazendo e o que a outra está fazendo. Então, vendo já o que a gente fez, a gente vai ter lá uma função de partição, que vai ser uma parte que está vindo das posições das partículas, vezes uma parte que vai estar vindo da energia cinética. Essa parte que está vindo das posições, você vai ter uma que está vindo das posições da partícula 1, vezes outra que está vindo das posições da partícula 2 até as posições da partícula n. E vamos ver o que seria a função de partição de uma única partícula, só a parte de posição. A gente teria aqui que o cara marginalizado vai ser basicamente uma distribuição uniforme dentro da caixa. Né? Você vê que não apareceria em nenhum lugar aqui na Hamiltoniana as variáveis de posição. Então você vai ter basicamente um ρ uniforme. Então, o ρ de x seria basicamente 1 sobre volume, um x dentro da caixa. Essa daqui vai ser basicamente a marginal das minhas posições. Se eu tivesse feito lá todo o princípio canônico, você ia ter para cada uma das partículas um termo desses daqui multiplicando. Então você vê que aqui eu vou ter minha função de partição. Ou seja, você tem ρ de x é igual a exponencial de menos beta vezes zero, que é a contribuição para a Hamiltoniana dessa posição, dividido pelo z. Então, o z seria o volume da caixa. É uma coisa que a gente já viu também quando eu estava discutindo aquela coisa de separar por independência as diferentes contribuições para a função de partição. Então aqui, isso aqui vai me ser V vezes V vezes N vezes V. Então, a parte que vem das posições da função de partição vai ser V elevado a N. Eu vou ter depois a parte que está vindo da energia cinética. Essa parte que está vindo da energia cinética, eu vou ter uma contribuição que está vindo do P1x, outra contribuição que está vindo do P1y, outra que está vindo do P1z, daí para o Z2, Z de P2x, Z de P2y, etc. Até chegar no Z de PNZ. E aqui você vê que cada um dos momentos vai ter uma contribuição que é P ao quadrado sobre 2m na minha Hamiltoniana. Então, a parte que está vindo dessa variável Pzinho para a minha função de partição seria exatamente como se esse aqui fosse o único termo da minha Hamiltoniana. Então, Z de Pzinho vai ser integral de menos infinito mais infinito e menos beta, P ao quadrado sobre 2m, dp, que vai me dar a raiz quadrada 2mπ sobre beta, usando lá aquela formulinha da integral gaussiana.
Então, aqui eu vou ter, nesse produto todo, 3 n termos que eu estou multiplicando, e todos esses 3 n termos são iguais a essa raiz quadrada. Então, meu Z cinético vai ser 2mπ sobre beta elevado a 3n sobre 2. Escrevendo isso aqui já em termos da temperatura, isso aqui seria 2 kBt, 2π, kBtm, elevado a 3n sobre 2. Juntando isso daqui com a parte da função de partição que está vindo das posições, isso aqui vai me dar V elevado a n. Multiplicando os dois, você tem a função de partição total. Então, você vai ter aqui Z, de V elevado a n, vezes 2πm, kBt elevado a 3n sobre 2. Agora, a partir dessa função de partição, eu posso olhar quem é a minha energia livre, porque, pelo menos no limite em que o n é grande, o F vai ser menos kBt, vezes o logaritmo natural da função de partição. Então, isso aqui vai me dar uma energia livre de Helmholtz, que vai ser menos kBt, vezes n ln de V, mais 3n sobre 2, ln de 2πm, kBt. Nota que eu deveria ter uma coisa dimensional aqui nesse meu logaritmo. No fundo, seria ln de V sobre V0, e aqui eu teria T sobre T0, teria que... Basicamente, precisaria definir umas constantes aqui para deixar essas coisas adimensionais que só entraria como constantes. Que você pode absorver naquela constante D que a gente tinha lá quando eu vi a equivalência entre energia livre e a função de partição. Então, no fundo, eu posso jogar fora todas as constantes. Eu posso jogar fora o que vai ser essencial para a função de partição. Vai ser basicamente isso aqui, menos kBt. Digo, para a minha energia livre. Então, eu vou ter n, ln de V, e eu posso fazer de conta que esse volume é uma variável adimensional. Aqui eu vou ter 3n sobre 2, ln de T. Eu já posso jogar fora todas aquelas constantes, exatamente porque eu tinha aquela constante lá quando eu estava fazendo a equivalência entre energia livre e a função de partição. Esse problema de dimensionalidade é um problema que também é inerentemente clássico. Quando a gente faz as contas no caso quântico, a gente vai ver que vai tudo desaparecer, vai tudo ficar realmente adimensional de maneira natural. Mas então vamos ver agora o que a gente pode fazer com essa energia livre do gás ideal. Então, a primeira coisa que a gente já tinha obtido do gás ideal, usando a função de partição direto, é que a energia interna daria 3n sobre 2 kBt. Eu vou deixar isso aqui no canto, não vou pensar nisso agora. Eu vou olhar agora as derivadas da energia livre com respeito à temperatura e o volume. Poderia olhar também o número de partículas, mas é uma derivada que não é muito difícil de fazer, então... E também essa derivada é um pouquinho mais difícil de interpretar, eu vou deixar ela mais para frente, que seria o potencial químico. Mas a ideia é que a gente tem as seguintes duas derivadas, ΔF, ΔT, é menos a entropia, e ΔF, ΔV, é menos a pressão. Então, olhando primeiro ΔF, ΔV, que vai dar uma fórmula que é bastante familiar para a gente vai chegar no PVN igual a NRT fazendo isso. P. Você vê que esse segundo termo que não depende do volume, eu só tenho que realmente derivar isso daqui, e só tem essa derivada de ln de V, que vai virar um 1 sobre V. Então, menos P vai ser menos kBt vezes N sobre V. Reorganizando, isso daqui a gente obtém PV igual a N kBt. E aqui a gente tem que lembrar lá que a constante de Boltzmann está me dando
as coisas em unidades que é mais familiar para... Eu estava mexendo com o número de partículas. Se eu quisesse mexer com moles, eu teria que usar aqui a constante dos gases é o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann, e o número de moles é o número de partículas sobre o número de Avogadro. Então a gente chegaria no PV, o Nzinho, R, T, que é a forma que vocês estão mais acostumados. Agora vamos dar uma olhada na entropia. Ou seja, eu vou derivar agora a respeito da temperatura. Só para ficar mais fácil vocês visualizarem, deixa eu copiar a energia livre aqui embaixo. Então, agora, basicamente, a entropia vai ser menos ΔF ΔT. Então a entropia vai ser KB vezes ΔT de T, N ln de V, mais 3N sobre 2 ln de T. Então isso daqui vai ser KB vezes N ln de V, mais 3N sobre 2. Aqui eu vou ter 1 mais ln de T. De novo, é que eu preciso imaginar que eu estou medindo a temperatura e o volume em alguma unidade, algum sistema de unidades adimensional. Isso que fazer realmente sentido. E agora, por exemplo, eu posso relacionar o F e o S para obter a energia interna, porque eu sei que o F é o menos TS, então U seria F mais TS. Então vamos dar uma olhada. Deixa eu copiar aqui de novo a energia livre. F é menos kBT vezes N ln de V mais 3N sobre 2 ln de T. Então eu precisaria pegar esse cara aqui, somar com esse cara multiplicado por T, para chegar na minha energia interna. Se eu fizer isso, eu vou ter U, vai ter aqui do F menos kBT, ln de V, mais 3N sobre 2 ln de T. E agora de T vezes S, a gente teria aqui kBT, N ln de V, mais 3N sobre 2, ln de T mais 1, que fecha. Então você vê que um monte de coisa corta, ou seja, esse aqui corta com esse daqui vai cortar com esse aqui, o que vai sobrar no final do dia é 3kBT N sobre 2, que era a energia interna que a gente tinha obtido lá atrás, usando direto já a função de partição. Só para fechar o vídeo, eu quero voltar aqui para essa expressão entropia, que tem uma coisa estranha acontecendo aí, na verdade, que, de novo, é mais um problema da mecânica clássica. Isso aqui deu S igual a KB, N ln de V, mais 3 N sobre 2. E aqui eu tenho ln de T mais 1. O problema dessa expressão aqui é que essa expressão ela não é extensível. A entropia, como a grandeza termodinâmica, ela tem que ser extensível. Se eu multiplicasse S por N, se eu multiplicar o tamanho do meu estado, do número de partículas, por uma determinada constante, essa entropia tem que ser multiplicada pela mesma constante. Uma outra maneira de pensar é que a entropia por partícula tem que ser uma grandeza intensiva. Se eu dividisse isso aqui tudo por N, chegasse no Szinho, você deveria ter KB vezes ln de V mais 3 meios ln de T mais 1. Isso daqui não deveria depender de coisas como de nenhuma coisa extensível. O problema é que a gente tem aqui o volume. Eu não tenho o volume por partícula, eu tenho o volume. O volume é uma grandeza extensiva. Se você escala o sistema, o volume cresce. Mas então isso vai te dizer que a entropia por partícula está escalando. E a entropia por partícula não deveria escalar porque ela deveria ser intensiva. Isso daqui é um problema que, na época da mecânica clássica, o pessoal achou uma correção acochambrada que no final do dia é como se você estivesse dividindo por N. Aqui aí você tem o volume por partícula e aí não tem nenhum problema.
O que vai estar por trás disso daqui, na verdade, tem a ver com umas coisas um pouquinho mais profundas de mecânica quântica, que é o fato de duas partículas idênticas, elas são indistinguíveis a priori. Não é indistinguível porque você não sabe direito. Elas são indistinguíveis a priori. Isso vai ter uma consequência importante sobre quem são, de fato, os seus microestados. Mas isso daqui é uma coisa que eu só vou realmente abordar bem mais pra frente no curso. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar, na verdade, de vários problemas que tem na mecânica clássica, quando a gente tenta fazer mecânica estatística, e mais como já um degrau para a gente começar a olhar o caso quântico.